Sejam muito bem-vindos. Evangelho do Amor. A definição de Jesus é: esses são os que não entendem. Ou seja, não há entendimento, não há fruto. Mas quando ele fala do solo frutífero lá na frente, ele diz: esses são os que ouvem e entendem. Então, de novo, entender ou não entender determina a frutificação. O apelo de Jesus desde o início, ouça bem, ele está dizendo: busque o entendimento. Mas entre esses dois extremos, o que não entende nada e o que realmente compreendeu, nós temos outros dois tipos de solo. Nesses, nós temos um resultado inicial, mas nós não temos a conclusão do processo. Então, nesses dois exemplos que Jesus apresenta, a palavra teve um bom começo. O que faltou foi continuidade. Nós vimos na criação que o Deus que começa a agir pela sua palavra continua. Ele não desiste no meio do caminho. Então, o que nós vamos entender em relação a esses solos é que se não houve continuidade, é porque o processo foi abortado. Faltou cooperação com Deus. Então, quando a Bíblia fala do solo pedregoso, ali de Mateus capítulo 13, nós vemos que Jesus fala a respeito disso nos versos 5 e 6. E diz: outra parte caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca, logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Na hora da explicação, nos versos 20 e 21, Jesus diz: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Tem receptividade? Tem, mas para o início, não para o processo. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Isso é o crente que a gente diz tem prazo de validade. Sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então vamos lá, o que é um solo pedregoso? A camada de terra era muito pequena, logo embaixo já tinha pedra. Então a raiz não consegue ter profundidade. E porque ela não se aprofunda, ela na verdade se estende e cresce na superfície. Então nós vamos chamar de superficial. E porque está na superfície, quando sai o sol, ela se seca. Além dela não estar trazendo nutriente, ela não tem a capacidade de durar. E simplesmente o processo que começou bem não pode ser concluído, é abortado. E você precisamos entender que se existe algo que determina a continuidade do resultado da operação da palavra de Deus em nós, se chama profundidade. Qualquer um de nós que tentar viver o Evangelho, a interação com a palavra em nível superficial, não vai sobreviver. E nós precisamos ter não só o entendimento, mas a determinação de dizer: eu me recuso a ser superficial. Eu fico impressionado com crentes que nunca lê a Bíblia. Alguns só fazem no culto e olhe lá. Hoje em dia a maioria já não traz mais nem para o culto. Antigamente a gente percebia quem estava com Bíblia e quem estava sem. Hoje, com o advento do celular, do iPad, você nunca sabe. Você fica imaginando, a pessoa vai puxar e ler, vai fazer alguma anotação ali. Mas o nosso envolvimento é cada vez menor. Eu fico me questionando, me perguntando, como um crente que nunca lê a Bíblia, que não para, que não dá atenção, que é superficial, acredita que vai sobreviver. Alguns estão sobrevivendo só porque a perseguição da palavra não veio, no contexto que nós vivemos, ou porque ainda não viveram grandes adversidades. Mas quando a angústia chega, é a hora que a gente descobre quem está vinculado com a palavra, quem tem profundidade na palavra, quem não. Quem tem profundidade sobrevive, quem não se perde no processo. Você olha para uma declaração de um profeta Abacuque, no cântico de Abacuque, Abacuque 3, de 17 a 19. E diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que os campos não produzam mantimento, que o rebanho seja exterminado da malhada, que nos currais não haja gado, numa época onde tudo, economicamente falando, dependia do que? Da agropecuária. O cara está dizendo: pode tudo para o beleléu. A resposta dele, verso 18: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Como? Como que alguém está vivendo esse tipo de circunstância consegue ter essa alegria? Ele responde no verso 19: porque o Senhor faz os meus pés como os da coça, Ele me faz andar nos meus lugares altos. Aí você fica pensando, o que é isso? Isso é uma citação das Escrituras. Está lá no Salmo 18, 2 Samuel 24, é repetido nesses dois lugares um Salmo de Davi, que já era parte das Escrituras na sua época. Esse cara está dizendo: eu não sou guiado pelas circunstâncias, eu sou guiado pela palavra de Deus. Meu relacionamento não é superficial, vivendo daquilo que acontece do lado de fora. Eu tenho raiz profunda, minhas forças vêm de algo que as pessoas não veem. É o relacionamento com a palavra. Agora, se eu e você não desenvolvemos isso, nós vamos falhar no processo.
Quem está entendendo? Não adianta apenas começar bem. Tudo que Deus faz na minha e na sua vida, começa pela palavra. Tiago no capítulo 1 diz no verso 18: pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Como que Deus nos gerou? Pela sua palavra. O novo nascimento, a regeneração começa pela palavra. Mas Tiago continua, e eu vou ler do 19 ao 22, e diz: vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Verso 21, portanto, deixando toda impureza, acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. O processo de salvação já começou? Sim, a regeneração foi pela palavra. Agora está dizendo, essa palavra que foi implantada dentro de você, a semente incorruptível que te regenerou, acolha ela, abrace ela, porque se você não se relacionar com ela da forma devida, você vai comprometer a continuidade do processo. Como que a gente faz isso? Verso 22, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. E diz uma pessoa que não está ouvindo bem, porque o ouvinte está ouvindo, alguma coisa ele está ouvindo, mas se não trouxe para a prática, ele está dizendo que o que ele ouviu não é importante, não é significativo a ponto de mudar a sua vida. Quem não tem esse nível de envolvimento com as escrituras vai sabotar o processo. Depois Jesus fala do solo rochoso, depois do rochoso ele fala do terreno cheio de espinhos, perdão. Interessante que aqui em Mateus no capítulo 13, quando Jesus apresenta a ideia e o conceito dos espinhos, ele diz: uma parte caiu entre os espinhos cresceram e a sufocaram. Ou seja, os espinhos não pareciam tão ameaçadores no início. Mas o problema, com o perdão da palavra, dessa desgraça do espinho é que se você não arranca, ele cresce. Não existe meio termo. E quando cresceram, sufocaram a palavra. O que é que tem esse poder de concorrência, de abortar a palavra de Deus que vinha operando e frutificando? Jesus explica isso no verso 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém as preocupações desse mundo, a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Concorrência. Enquanto você tem um Abacuque dizendo: as circunstâncias não vão me desmerecer porque eu desenvolvi profundidade, você percebe que quem não tem a profundidade, ou ele pode sucumbir diante dessa pressão das circunstâncias, ou ele pode simplesmente sucumbir diante da valorização do que é externo, daquilo que é superficial. Primeira coisa que os espinhos são apresentados: preocupações. Preocupações com sobrevivência, com tudo, ela está muito mais relacionada à falta de recursos. E tem gente se comprometendo espiritualmente porque dá demasiada atenção à falta. Mas a Bíblia diz que a fascinação das riquezas também. Alguns estão se deixando levar pela fascinação do que queriam ter. Outros se deixam levar pela fascinação do que alcançaram. Os que alcançaram já não têm mais as preocupações de antes. Mas ambos estão sendo atraídos por uma demasiada valorização do que é externo, a ponto de não valorizarem a palavra de Deus. Sempre que a palavra de Deus tiver concorrência e ela não estiver no lugar de importância, nós vamos ter problemas. E de novo, um processo que foi iniciado, ele é abortado. Mas no verso 23 Jesus explica: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Diga comigo: ouve a palavra e a compreende. O texto diz: esse frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. São níveis distintos de frutificação, como acontece com muitos solos. Mas onde existe frutificação é porque houve compreensão. Quando existe zero operação da palavra, nenhum nível de entendimento. Quando existe o início sem conclusão do processo, uma receptividade de entendimento inicial, mas o processo foi sabotado. Agora, onde existe compreensão, no começo e na continuidade, fruto garantido. Agora a pergunta é: quem determina a compreensão? E aí nós vamos voltar para o primeiro tópico, da parte humana e da parte divina. Eu comecei a prestar atenção nessa parábola quando ainda era adolescente. E eu achava, honestamente, quando eu lia, que um já nasceu para ser o solo à beira do caminho, o outro já nasceu solo
pedregoso ou rochoso. O outro nasceu terreno cheio de espinhos. E um quarto da população, eu imaginava essa divisão exata, 25% para cada um, não sei porquê. E eu imaginava um quarto da população nasceu privilegiada para compreender a palavra. Então eu achava que o tipo de solo que nós somos é que determina se haverá ou não a compreensão da palavra. Mas se isso fosse verdade, o homem teria zero responsabilidade no processo. A gente simplesmente teria resultados fatalísticos, determinados de forma arbitrária por Deus. E no fim das contas, se eu não entendi porque Ele me fez para ser o solo à beira do caminho, Ele não pode nem se queixar do meu comportamento, foi escolha dele. Agora, se de alguma forma Ele está dizendo, presta atenção como você ouve, o que você precisamos entender é o seguinte: não é o tipo de solo que supostamente somos que determina como ouvimos. É a maneira como decidimos ouvir que determina que tipo de solo seremos. Isso coloca em mim e em você uma responsabilidade de, se queremos ser o solo ideal que frutifica, nós precisamos da compreensão da palavra. E precisamos de um nível de envolvimento com ela fora do comum. Porque infelizmente o comum e o padrão hoje não é base para ninguém. Outro dia um irmão falou para mim: pastor, eu garanto para o senhor que eu estou pelo menos na média, eu não estou abaixo não. Eu falei: então você é medíocre, você está na média. Eu e você precisamos mais. Se eu e você entendemos a importância de Deus, nós temos que desejá-lo. E não é porque todo mundo à sua volta não deseja que você tem que não desejá-lo. Nós precisamos compreender que no reino espiritual você só acessa aquilo que você valoriza. No início do ano passado, eu comecei a pregar uma mensagem e repeti ela várias vezes, focando o jejum com a pergunta: fome de quê? Em algum momento, ministrando sobre isso, eu comecei a falar que a fome é uma espécie de moeda de acesso ao reino de Deus. Mas eu mudei essa linguagem, porque tem hora que a Bíblia usa fome, tem hora que a Bíblia usa a expressão de sede, mas em outros momentos ela não vai falar nem de fome nem de sede. Mas o que tem em comum em tudo é o interesse. O interesse é o que te dá acesso às coisas espirituais. Por isso que Jesus disse: não dei aos cães o que é santo e não lancem pérola aos porcos. Ele está falando de um contexto de anunciar o evangelho tem que ser pregado para todo mundo. Mas ele está dizendo que só se acessa aquilo que você valoriza. Um dia alguém me perguntou: pastor, como é que Jacó conseguiu fazer valer lá no reino dos céus uma transação com o irmão por um prato de comida e ganhou o direito de primogenitura, que era uma bênção espiritual? Eu falei: a Bíblia não diz que Jacó comprou o direito de primogenitura diante de Deus. Ele comprou do irmão. Ah, mas passou para ele. Eu falei: não pelo ato de compra de Jacó. Quando você vai ler a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, que dá a leitura desse episódio, você vê em Hebreus 12 que a Bíblia diz que Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Não foi Jacó que autenticou a compra diante de Deus. Foi Esaú que autenticou o cancelamento, quando ele não deu valor àquilo. Nós precisamos entender que a valorização é o ponto. Jacó está agindo de forma errada, equivocada, mas ele tem algo que o irmão não tem. Ele está olhando para o irmão, jogando aquilo fora, ele está dizendo: eu quero isso, eu valorizo isso. Quem está entendendo? Se inscreva para receber mensagens da Palavra de Deus para seu coração. Compartilhe essa mensagem para mais vidas serem alcançadas. Que você tenha um dia repleto de paz e de bênçãos vindas da parte de Deus.